Sob a proteção de Deus, estando presentes o conselheiro Fernando Guimarães, os auditores Ivens Linhares e Cláudio Canha, e a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Valéria Boba, declara aberta às 14 horas, horário regimental, a 18ª sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal. Ausente o auditor Jaime Lichinski, por motivo de férias. Nos termos do artigo 50A, inciso 3 do Regimento Interno dessa Corte, convoco na qualidade de presidente desse órgão colegiado o auditor Ivens Linhares para compor o quórum de votação em razão da vacância do cargo de conselheiro. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 17 da sessão ordinária do dia 21 de maio de 2013. Está homologada. Comunico o sobrestamento dos processos de admissão de pessoal números 36872/11, 85083/11 na Diretoria de Contas Estaduais e concedo a oportunidade aos demais membros do colegiado para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. As palavras, senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Fernando. Senhor presidente, para comunicar o sobrestamento do protocolo 136.079/2007 na Diretoria de Controle de Atos Pessoal, é uma aposentadoria que aguarda o exame da admissão da servidora. E solicitar a inclusão em mesa do processo 31.503/2013, uma certidão liberatória do município de São Miguel do Iguaçu. Agradeço, Vossa Excelência. Com a palavra, o doutor Cláudio Canha. Senhor presidente, para comunicar que deferi sobrestamentos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, em função da revisão do Acórdão 1638/2008, que trata de verbas transitórias, 4 processos de pensões e 25 atos de inativação, conforme relação enviada à Secretaria da Câmara, e ainda o protocolo 352720/10, um ato de inativação que aguarda a análise do processo de admissão de pessoal, e o protocolo 713905/11, aguardando solução no incidente de inconstitucionalidade 32014513, referente à ofensa ao princípio contributivo. E, senhor presidente, para devolver com voto vista os seguintes processos. A Vossa Excelência, os protocolos de admissão de pessoal 164266610, 23886310, 40319810, 52156510, 59203910, 59207110 e ainda as prestações de contas anuais 204130/11 e 156078/12. E ao auditor Ivens Linhares, também com voto visto, nos protocolos de prestação de contas municipais 228580/03, 243032/03, o ato de inativação 435719/11 e o processo de admissão de pessoal 592225/10. Agradeço, Vossa Excelência. Com a palavra, o doutor Ivens. Senhor presidente, também para comunicar sobre estamentos, cuja relação eu já encaminhei à senhora secretária. São ao todo 15 sobrestamentos, 12 na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal em virtude da reanálise do Acórdão 63808, um em virtude do incidente de inconstitucionalidade de Sarandi e ainda 2 admissões de pessoal estaduais que aguardam o resultado de admissões anteriores do mesmo concurso. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Passo a relatar os processos constantes da minha pauta de julgamento, iniciando pelo processo 115583/09, a qual solicito a retirada de pauta. Está retirado. Processo número 720510/11,
Trata-se de tomada de contas extraordinária, instaurada após comunicação de irregularidade suscitada pela Diretoria de Análise de Transferências, que noticiou a omissão no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Boa Vista da Aparecida na prestação de contas relativa aos recursos estaduais repassados no exercício de 2010. Foram citados o representante daquela entidade, na qualidade de órgão tomador, e o Fundo Paraná, órgão repassador dos recursos, tendo apenas esse apresentado resposta. Conforme esclareceu a DAT, em que pese não ter respondido à intimação, a entidade tomadora protocolou a prestação de contas relativa a exercício 2010 sob número 20597012 e apensada a presente tomada. Vencida a fase instrutória da prestação de contas, a DAT opina pela regularidade com ressalvas da prestação de contas, em razão da ausência da assinatura do plano de trabalho e do atraso da protocolização na prestação de contas, tendo em vista ainda que as irregularidades apontadas não concorreram para a ocorrência de dano ao erário estadual. O Ministério Público corroborou o entendimento lançado pela unidade técnica. Em razão do exposto, acompanho os opinativos uniformes que instruíram os autos e voto pela procedência da tomada de contas para julgar regulares, com ressalvas da prestação de contas de transferência em razão da ausência da assinatura do plano de trabalho e do atraso de 434 dias na protocolização da prestação de contas, aplicando multa em face disso. Seu relatório e voto está em discussão, em votação. Aprovado. Processo 25.3203/11. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária recebida da Secretaria de Estado de Educação pelo município de Santo Antônio do Caiuá, no valor de R$ 6.701,27, sendo por objeto o Programa Estadual de Transporte Escolar. Após a instrução do feito, a Diretoria de Análise e Transferência opinou pela regularidade com ressalva em razão do atraso na protocolização das contas. O Ministério Público de Contas, por sua vez, entendeu que não foram atendidas as determinações contidas na Resolução Estadual 1506/2009, concluindo pela concessão de contraditório e, no mérito, pela irregularidade das contas. Diante do contido do parecer ministerial, o órgão repassador dos recursos, CED, foi regularmente citado para atestar expressamente que fiscalizou, aspas, a correta aplicação dos recursos em atendimento ao plano de aplicação e ainda que os serviços de transporte escolar aos alunos da rede estadual de ensino estão sendo prestados dentro de condições de boa qualidade e segurança, fecha aspas. Em resposta, foi encaminhado o ofício do Núcleo Regional de Educação de Loanda, informando que a emissão dos termos de cumprimento dos objetivos é baseada nos relatórios disponibilizados através da ficha de controle bimestral dos diretores das escolas apresentadas nessa oportunidade, atestando que o município de Santo Antônio do Caiuá atendeu aos objetivos pactuados, não havendo faltas no transporte escolar, e informando que não tem acesso às informações sobre a execução das despesas realizadas, pois os processos de prestação de contas são encaminhados pelas prefeituras diretamente a esse tribunal. Ademais, o município encaminhou o registro dos veículos utilizados para o transporte escolar e o laudo de vistoria dos ônibus. A DAT, após análise dos esclarecimentos e justificativas apresentados, reiterou os termos de sua instrução anterior. O Ministério Público, desta feita, posicionou-se pela irregularidade em razão da não apresentação de laudo de vistoria semestral. Compulsando o processo, pode-se verificar que o objeto do convênio em análise foi atendido, conforme atesta o ofício assinado pelo responsável pelo Núcleo Regional de Educação de Paranavaí, tendo o município de Santo Antônio do Caiuá prestado o serviço de transporte escolar aos alunos no exercício de 2010, conforme consta dos relatórios bimestrais apresentados, elaborados pelos diretores dos estabelecimentos de ensino da rede estadual. Ressalto ainda que, em decisão recente, acórdão 3293/12 da segunda Câmara, restou recomendado à CED para que passe a exigir de todos os municípios signatários do Programa Estadual de Transporte Escolar a apresentação de laudo de vistoria aos veículos destinados à condução coletiva de escolares. Anteriormente, já havia sido encaminhado ofício ao senhor secretário de Estado de Educação recomendando estudos para a elaboração de mecanismos mais eficientes e concretos de fiscalização do transporte escolar, voltando sua atuação para a segurança e qualidade dos serviços prestados pelos entes conveniados. Acompanho, pois, a manifestação lançada pela Diretoria de Análise e Transferência, unidade competente para o exame da matéria que atesta a regularidade, com ressalva, em razão do atraso de 56 dias na protocolização da prestação de contas, e aplico multa ao gestor, já recolhida, conforme comprovante anexado ao processo,
ainda determinam ao município para que passe a observar com rigor a legislação nacional de trânsito e a resolução estadual 1506 de 2009. É o relatório e voto, está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 16426610. Foi me devolvido pelo conselheiro substituto, Dr. Canha. Trata-se de admissão complementar de pessoal por meio de teste seletivo aberto pelo edital 01 de 2009, efetuado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná para o preenchimento da função de professor. A Diretoria de Contas Estaduais afirmou que a documentação observa os comandos normativos e legais aplicáveis à espécie. A Diretoria Jurídica, em vista da sua inclinação pela negativa de registro, em razão da excepcionalidade que devem se pautar as contratações temporárias, opinou pela abertura do contraditório. Apesar do opinativo técnico pela realização de diligência, foi determinada a oitiva ministerial, que, contestando o opinativo técnico, conclui pelo registro da única admissão encaminhada, com base na informação da Diretoria de Contas Estaduais, bem como em razão da universidade ter realizado concurso público em 2009 e 2010, com a finalidade de adequar-se ao preceito constitucional. Acompanhando o opinativo do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e em vista da orientação jurisprudencial adotada por essa Corte, voto pela concessão do registro do ato de admissão, objeto destes autos. Mas, considerando neste processo específico que existe voto vista, passo desde logo a palavra ao conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canha, para eventual manifestação, se assim desejar. Senhor presidente, eu verifiquei que, como é comum, a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná não fez a devida fundamentação legal da contratação temporária nos dispositivos da Lei Complementar Estadual 108 de 2005. Limitando-se a apresentar a autorização genérica do governador de Estado, sem apresentar os autos ao fundamento legal específico da contratação. Para atender o dispositivo constitucional, a entidade deveria comprovar a existência de uma situação que poderia ser classificada como temporária e de excepcional interesse público, que é o artigo 37, inciso, que trata da contratação temporária. Entretanto, a entidade demonstrou justamente o contrário. Restou comprovado nos autos que a contratação temporária não decorreu de uma necessidade excepcional da administração pública, já que essa situação é recorrente desde o exercício de 2006. Desse modo, o voto visto é pela ilegalidade das contratações, da contratação em apreço, por ter sido feito em desacordo com a legislação estadual e a jurisprudência do tribunal, pugnando-se então pela negativa de registro e além do forte indício de ocorrência de dano erário, nós temos o artigo 89, parágrafo 1º, inciso 6º da nossa lei orgânica, que diz que há dano erário quando há o pagamento indevido de remuneração. Eu acrescento também no voto a proposta por instauração de tomada de contas extraordinária. E por se tratar de contratos irregulares, no termos do artigo 75, inciso 11 da Constituição Estadual, que seja enviada representação à Assembleia Legislativa que, em função da sua função fiscalizadora, adote as providências que entender cabíveis. E deixo de acolher a proposta da aplicação da multa do 87.4G, uma vez que é uma decisão do Tribunal Pleno, 1657 de 2008, que decidiu pela impossibilidade que sejam extravasados os limites de cada espécie processual, posto que isso feriria o direito à ampla defesa e contraditório dos gestores. Como os presentes autos se limitam à aferição da legalidade de atos de admissão para fins de registro, conforme o texto da Constituição Federal, incabível a aplicação de multas, que, aliás, por determinação constitucional, no artigo 71, inciso 8º, se limitam a irregularidades de contas e ilegalidade de despesas, sendo que nenhuma dessas hipóteses foi objeto de análise nos autos. Caso existentes essas tais hipóteses, a aplicação da multa será cabível nos autos de tomada de contas a ser instaurada. É o voto. Vossa Excelência está compondo, obviamente, o quórum. Peço escusas de não ter anunciado antes. Como há um voto visto, eu coloco em discussão, em votação,
Como vota o nobre conselheiro Fernando, haja vista o voto vista apresentado? Com o relator, conforme o presidente, já que já sustentei nessa Câmara. Então, está aprovado o voto do relator, obviamente, constando, desde logo, o voto vista apresentado pelo auditor substituto Cláudio Canha. Processo 238863/10. Nesse caso, eu passo a relatar não somente esse processo, mas também o 403198/10, o 592039/10, o 592071/10, todos da Universidade Estadual de Londrina, e o 521565/10 da Universidade Estadual de Maringá. Todos os expedientes tratam de admissão de pessoal por meio de teste seletivo, nos quais a Diretoria de Contas Estaduais atesta a conformidade da documentação com a Instrução Normativa 08 de 2006, a observância dos limites da Lei Complementar número 101/00, o prazo de validade do teste seletivo e a ordem de classificação. Ao contrário do processo anteriormente relatado, nestes, a Diretoria Jurídica conclui pela legalidade e registro das contratações, ao passo que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, entende que a contratação por teste seletivo é medida excepcional que tem sido aplicada de forma rotineira, tendo opinado pela negativa de registro. Com relação à matéria, a orientação dominante nesta casa entende que a persistência na realização de contratações temporárias se impõe aos reitores como forma de evitar a descontinuidade na prestação do ensino superior, o que se apresentaria mais gravoso à sociedade. Ademais, desbordaria da razoabilidade apenas apenar o reitor pela não abertura de concurso público quando não tem o mesmo competência para autorizá-lo. Destarte, em vista da orientação jurisprudencial adotada por essa Corte, voto pela concessão do registro dos atos de admissão que compõem os autos em apreço, ressaltando que tal situação é objeto de monitoramento por parte da 7ª Inspetoria de Controle Externo, em função da determinação contida no acórdão número 1530/11 do Tribunal Pleno. Aqui também, de igual forma, a voto vista que deverá ser apresentado pelo conselheiro substituto Dr. Cláudio Canha, a quem concedo a palavra nesse momento. Senhor presidente, eu vou... para cada processo, o voto tem suas diferenças, então, começando pelo 23886310, são duas contratações. A de Julima Saio Maeda Oda, em 22 de fevereiro de 2010, se deu em função do falecimento do servidor em 21 de março de 2008, que, a meu ver, poderia ser enquadrado como na Lei Complementar Estadual 108 de 2005, o tempo de 2 anos, considerando a razoabilidade e proporcionalidade, não estaria a ferir a legalidade do ato. Já a outra contratação, que é de Cleusa Camargo de Oliveira, a vaga se originou de expansão de carga horária de curso, hipótese que não está contemplada na Lei Complementar 108 de 2005. E, por isso, senhor presidente, eu proponho que o voto seja porque seja dado o registro da contratação de Julima Saio Maeda Oeda e seja negado o registro de Cleusa Camargo de Oliveira. Ainda também pela instauração de tomada de conta extraordinária em função da negativa de registro da segunda contratação e representação à Assembleia Legislativa, tendo em vista que, no caso dessa segunda contratação, vem também perdurando já de longa data a contratação temporária em vez de ser realizado o concurso público. Doutor Cláudio, então vou submeter a voto, a discussão primeiramente, depois a votação, o protocolado sobre o número 238863/10. Está em discussão. Em votação, a voto divergente, como vota o conselheiro Fernando. O relator. Está aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra, doutor Cláudio. Sim. No processo 40319810, trata de 3 admissões temporárias, que
que foram devidamente fundamentadas nas hipóteses legais da Lei Complementar Estadual 108 de 2005. Apesar disso, duas das vagas que foram contempladas, foram preenchidas por admissão temporária, na verdade foram abertas uma em 98 e em 2003, e as contratações são de 2010, ou seja, há um longo período de tempo em que a situação vem sendo mantida de forma irregular. Eu deixo de acolher o opinativo do Ministério Público quanto à natureza permanente dos cargos, tendo em vista que isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, pela possibilidade de preenchimento de cargos de natureza permanente por contratação temporária. Mas voto pela legalidade e registro dos autos, das contratações, mas entendo que deva ser encaminhada a representação à Assembleia Legislativa, tendo para tomar as providências que entender necessárias, a fim de que cessem essas irregularidades nas contratações temporárias da universidade. Está em discussão. Protocolado sobre o número 40.3198/10, que também há voto divergente, voto vista. Para discutir, em votação. Como vota o conselheiro Fernando? Com o relator. Está aprovado o parecer do relator, registrando-se o voto vista do Dr. Cláudio. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, no protocolo 52.1565/10, excetuando-se a contratação temporária de Sandra Aparecida de Carvalho, que foi devidamente enquadrada nas hipóteses da Lei Complementar Estadual 108 de 2005, já que se deu em função da aposentadoria de outra servidora em 2009, e a contratação é de 2010, todas as demais contratações, são 16 ou 18, são ilegais por ausência da devida fundamentação legal. Por isso, entendo que se deva negar registro a essas outras contratações, dar-se registro à contratação plenamente irregular e deve-se encaminhar, então, representação à Assembleia Legislativa para as providências que entender cabível. Está em discussão, protocolado sobre o número 52.1565/10, na mesma situação, a voto vista divergente. Está em votação. Como vota o conselheiro Fernando? Com o relator. Está aprovado o parecer do relator. Vossa Excelência continua com a palavra. Dr. Cláudio. No processo 59.20.39.10, é o caso em que é plenamente legal a contratação, tendo em vista estar fundamentada nas hipóteses da Lei Complementar Estadual 108 de 2005. Entretanto, decorreu um longo período de tempo entre a ocorrência da vaga e o preenchimento temporário, e por isso entendo que deva ser enviada a representação à Assembleia Legislativa. Pela legalidade de registro, com representação à Assembleia. Também está em discussão 59.2039/10. Eu mantenho o meu voto, não obstante também o de Vossa Excelência ser pela legalidade de registro, mas com esta divergência. Consulto como vota o conselheiro Fernando. Com o relator. Está aprovado o parecer do relator. E o voto visto no 59.2071/10 é conforme o anterior, senhor presidente, pela legalidade de registro, mas com representação da Assembleia. Também havendo divergências semelhantes, está em discussão protocolado sobre o número 59.2071/10. Em discussão, em votação, como vota o conselheiro Fernando. Com o presidente. Então está aprovado da mesma forma. Essa etapa vencemos. Vamos agora para o processo protocolado sob número 10.1184/12, que eu estou adiando da minha pauta. Não havendo objeção, fica adiado. O processo 10.8352/13 trata-se de requerimento interno formulado pelo servidor Jean Felipe
Scarpetta de Moraes, ocupante do cargo de analista de controle, lotado no gabinete da Corregedoria Geral, por meio do qual requer a averbação do tempo de serviço prestado a este Tribunal de Contas no cargo de técnico de controle que ocupava anteriormente. A Diretoria de Gestão de Pessoas esclarece que o requerente prestou serviço a esse tribunal como servidor efetivo no cargo de oficial de controle, hoje denominado técnico de controle, pelo tempo total de 6 anos, 4 meses e 29 dias, tendo sido exonerado a pedida em 10 de janeiro de 13 e tomando posse no mesmo dia no cargo de analista de controle dessa Corte. Diretoria Jurídica e Ministério Público opinam pelo deferimento do pedido, averbando o tempo para todos os efeitos legais. Do exposto, acompanho os entendimentos uniformes dos opinativos que instituíram os autos e voto pelo deferimento do requerido para que seja averbado o tempo total de 6 anos, 4 meses e 29 dias prestado pelo interessado a esta Corte de Contas para todos os efeitos legais. Está compondo agora o quórum de votação. Volta o doutor Ivens. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo número 256520/11. Encerram os presentes autos, prestação de contas anual da Companhia de Habitação de Foz do Iguaçu, referente ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor Paulo McDonald, presidente e liquidante da entidade no período de 17 de janeiro de 2005 a 31/12/12. Analisando os autos, a Diretoria de Contas Municipais verificou que a entidade providenciou toda a documentação necessária à análise da prestação de contas e constatou que o único ponto de irregularidade presente nos autos é a ausência de registro dos responsáveis pela entidade do Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Em razão disso, a DCM opinou pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas. Regularmente intimado para exercer o direito ao contraditório, o responsável pela entidade quedou-se silente quanto ao apontado pela unidade técnica. O Ministério Público, em sua manifestação definitiva, acompanhou o opinativo técnico no sentido da regularidade com ressalva na prestação de contas. Em razão do exposto, acompanho os entendimentos uniformes da DCM e Ministério Público e voto pela regularidade com ressalvas da presente prestação de contas, em face da ausência de registro dos responsáveis pela entidade no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas no site do Tribunal de Contas do Paraná, recomendando ao responsável pela entidade que mantenha atualizado o Cadastro Geral dessa Corte, conforme determina a norma regimental do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Esse é o relatório e voto. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo número 204130/11, também me foi devolvido pelo nobre conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canha. Passo a relatar nesse momento. Trata-se de prestação de contas anual relativa ao exercício de 2010, submetida à apreciação dessa Corte de Contas pelo Fundo de Previdência Municipal de Rio Branco do Ivaí. A Diretoria de Contas Municipais apontou, em primeira análise, os seguintes pontos de restrição e ou recomendação. Restrições. Não foi encaminhado o relatório de controle interno e não foi comprovada a regularidade junto ao Ministério de Previdência Social. Recomendações. Valores do compensado do balanço patrimonial do SIM-AM, contabilidade, não conferem. Além desses pontos e das multas respectivas, a DCM sugeriu a imputação de multa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar 113 de 2005, em razão da entrega da prestação de contas eletrônica com atraso. Ato contínuo foi oportunizado ao interessado o exercício do contraditório. Porém, conforme relatado pela DCM em sua instrução, o interessado foi intimado mediante emissão de aviso de recebimento AR em 3 oportunidades e em nenhuma delas houve manifestação. Assim, a DCM ratificou seu posicionamento pela irregularidade das contas em face das restrições apontadas, além da aplicação das multas de forma cumulativa na forma do artigo 87, parágrafo 2º da Lei Complementar 113 de 2005. O Ministério Público, junto a esta Corte, acompanhou integralmente as conclusões da DCM, opinando pela irregularidade das contas, além da aplicação das multas. Do exposto, tendo em vista a análise expedida pela DCM, em face ainda da ausência de manifestação do interessado, tendo-lhe sido oferecidas 3 oportunidades para contraditar os pontos
controvertidos, outro juízo não se mostra possível no presente protocolado, além da irregularidade das contas. Entretanto, discordamos da unidade técnica quanto à aplicação cumulativa da multa prevista no artigo 87.3, parágrafo 4º, uma vez que esta possui apenas um fato gerador, que é o juízo de irregularidade das contas. Também não entendemos aplicável a multa pela entrega com atraso da prestação de contas eletrônica relativa ao sexto bimestre, uma vez que a Instrução Normativa número 53/2011, que institui agenda de obrigações para o exercício 2010, a obrigação de encaminhamento inicia e termina no ano de 2011, o qual, obviamente, se encontra fora da presente prestação de contas anual. Diante do exposto, acompanho parcialmente a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto pela irregularidade das contas com as recomendações sugeridas, afastando-se a multa pelo atraso na prestação eletrônica e aplicando uma multa prevista no artigo 87.3, parágrafo 4º da Lei Orgânica deste Tribunal. Está em discussão, em votação. Com a palavra para discutir, Dr. Cláudio. Senhor presidente, nesse processo eu também acostei o voto vista, porque eu verifiquei que uma das irregularidades é a ausência de encaminhamento do relatório de controle interno. Eu entendo que esse item não possa ser atribuído ao senhor Ademir Inácio de Almeida, que é o titular do Fundo de Previdência, mas sim ao senhor Cláudio Honor Rodrigues Franco, que, conforme a peça processual número 4, é o titular do controle interno e seria de sua responsabilidade a elaboração desse relatório, havendo, portanto, a meu ver, a necessidade da sua citação para que apresente defesa. E, havendo a necessidade da citação, eu entendo também que os documentos ausentes que motivam as irregularidades apontadas é o que é emitido pelo Ministério da Previdência Social quanto à regularidade do fundo, regularidade contábil do fundo, e inconsistências contábeis nos balanços contábeis, em que pese terem sido realizadas 3 citações, 3 chamamentos do responsável aos autos, todos são citações, o que confere ao responsável o direito de permanecer silente, já que nos limites da ampla defesa não é obrigado a produzir prova contra si. Entretanto, a meu ver, o verdadeiro interesse público está no teor desses documentos ausentes, já que neles há a cabal demonstração de aplicação dos recursos públicos pelo responsável. Então, no meu modo de ver, seria mais adequado que fosse promovida a diligência ao atual titular do Fundo de Previdência Municipal do Rio Branco do Ivaí, a fim de que sejam enviados esses documentos, tendo em vista que, sendo intimado por diligência, ele não está sendo considerado como responsável pela gestão desses recursos, mas sim como um colaborador, analogicamente ao que ocorre no processo civil e no processo penal. Então, eu teria essas sugestões a apresentar a Vossa Excelência como relator. Está em discussão? Com a palavra o conselheiro Fernando. Na discussão é que Vossa Excelência não aplicou a multa pelo atraso na prestação de contas. E esse 2010 vence em 2011. Ele entregou com atraso, eu não sei, talvez não consiga entender o motivo pela não aplicação da multa pelo atraso. Não apliquei a multa porque o exercício inicia-se e encerra-se em 2011. Quer dizer, então ele não descumpriu esse prazo no ano seguinte. A prestação é de 2010. Ele teria até março para pegar a prestação de contas. Que como eu não estou conseguindo abrir a instituição originária, senhor presidente, eu não estou conseguindo abrir quantos dias de atraso tem da prestação de contas. Na agenda de obrigações aqui para o exercício 2010, a obrigação de encaminhamento inicia e termina no ano de 2011. Né? Então, obviamente, ele se encontra fora da prestação de contas anual, razão pela qual eu não apliquei.
a multa. Foi por esse motivo. É que nesse ponto aí eu tenho uma posição sobre... ele teria a obrigação de entregar a prestação de contas de 2010 no início de 2011. Não cumpriu o prazo, eu acho que é relativo a 2010. O que nós temos afastado é quando é um outro prefeito. Aí o prefeito não é responsável pelas contas de 2010. E sim, quem deveria entregar em 2011, se foi o mesmo, aí eu não vejo como não aplicar a multa. Então, eu divido apenas parcialmente, senhor presidente. Mas, bom, você está ainda a verificar as sugestões do conselheiro substituto? Eu vou manter a minha posição, não obstante as sugestões sejam bem-vindas, mas vou manter o meu voto na totalidade. Então, coloco agora em discussão. Vossa Excelência já apresentou também a... eu acompanho Vossa Excelência em relação ao julgamento, mas divido da não aplicação da multa pelo atraso. Eu divido parcialmente pela aplicação da multa pela entrega da prestação de contas sem atraso. Vou acolher a sugestão de Vossa Excelência, então, pela aplicação da multa, e dessa forma está mantido o voto do relator com a aplicação da multa por sugestão de Vossa Excelência. Está em votação. Aprovado. Registrando-se desde logo o voto vista do Dr. Cláudio. Também o processo... Senhor presidente, não, mas é que o doutor Ives solicita a reabertura, porque eu acho que o que é justo é justo. Parece que você tinha razão, que o gestor é outro. É isso? Peço a você... Está reaberta a discussão. Ele não compõe o Só quórum, que mas pode discutir. o doutor Ives não compõe o quórum nesse momento. Não, mas discutir ele pode, senhor presidente. E como ele ameaçou com isso a cabeça do doutor Ives, a expressão, quando ele fez assim é porque eu estava errado em relação ao fato. E quando ele faz assim com cara feia é porque ele acha que eu estou errado em relação ao direito. Está reaberta a discussão. Senhor presidente, eu agradeço a cuidadosa interpretação do Dr. Fernando. Expressão corporal. Mas, na verdade, é uma questão de entendimento, né? Eu tenho entendido que o atraso na prestação, ainda que eventualmente seja do mesmo gestor, eu confesso que aqui não tive o cuidado de verificar isso, mas eu tenho entendido que, por ser um fato referente cometido no exercício seguinte, não diria respeito, porque aqui nós estamos falando da entrega em atraso do 6º bimestre, né? Das informações do SINAM. Então, pessoalmente, eu tenho entendido que, em relação ao 6º bimestre, a tempestividade dessa entrega é analisada no exercício seguinte, seja de um gestor ou de outro. Como eu disse, nesse caso aqui, a prestação é de 2010, eu não tive o cuidado de analisar se houve alteração ou não de gestor com relação ao fundo. Mas, em princípio, né, eu tenho entendido que a multa deveria, por hipótese, ser aplicada no exercício seguinte. Mas isso é apenas um comentário a título de ilustração, né, uma vez que o entendimento do Dr. Fernando é diverso e a matéria também já foi votada. Foi boa a discussão. Continua a discussão com a palavra. Eu vou retificar minha proposta, porque eu entendi que era pela última manifestação do Ministério Público e da Diretoria de Contas Municipais, faz de prestação de contas eletrônica. Não, eu estou falando na última instrução que eu tenho. Como Vossa Excelência balançou que eu estava errado sobre o fato, eu retifico o voto e acompanho Vossa Excelência, porque aí tem razão. Aí é 6º bimestre, não é da prestação de contas anual. Então, vocês, eu não divirjo mais. Reaberta a discussão, está em processo de votação. Coloco em votação, então, o voto desse relator na sua íntegra. Está em votação, está aprovado, registrando-se, obviamente, o voto vista do nobre conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canha. Agora vamos para o processo número 15.6078/12. Também há um voto vista do conselheiro substituto Dr. Cláudio. Ok? Então, trata-se de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Marilena, referente ao exercício financeiro de 2011. Após a concessão do contraditório, a Diretoria de Contas Municipais
considerou sanada a ressalva apontada no relatório de controle interno. No entanto, manteve a irregularidade concernente à percepção a maior de remuneração pelos agentes políticos, sob o argumento de que a Lei 868/2011, que concedeu o reajuste dos subsídios, utiliza como referência o período de dezembro de 2007 a junho de 2008, período este anterior à fixação dos subsídios pela Lei 654/08, ao que parece deveria nesse reajuste ter sido previsto. Disso não discindiu o Ministério Público, opinando pela irregularidade das contas e aplicação de multa. Acompanho parcialmente os opinativos da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas, na medida em que discordo apenas da aplicação da multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º, pois a percepção de remuneração a maior do que o devido aos agentes políticos, fundamentado para a restrição das contas, significa verdadeira lesão ao erário. Daí segue, logicamente, a necessidade de restituição dos respectivos valores, donde inaplicável a multa sob tal argumento. Diante disso, voto para julgar irregular a prestação e determinar o recolhimento dos valores recebidos a maior pelo ordenador das despesas, no montante de R$ 6.480, aplicando a multa prevista no artigo 89.6, combinado com o parágrafo 2º, ambos da Lei Complementar número 113 de 2005, no percentual de 10% do dano ao erário, esse no montante de R$ 6.480. Esse é o relatório e voto. Passo a palavra ao conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canha. Senhor presidente, eu concordo que houve realmente o dano ao erário pela extrapolação do recebimento de subsídios, tendo visto que os subsídios dos vereadores foi fixado por lei em maio de 2008 e foi aplicado aos edis, a lei municipal em período posterior, mas que concedeu reajuste referente a índice de inflacionário de dezembro de 2007 a junho de 2008, ou seja, de período anterior à fixação. Quanto a isso, então, quanto ao dano erário, não há dúvidas de que realmente houve. Entretanto, o pré-julgado número 5 da Corte, em seu texto, diz que poderão ser incluídos no polo passivo os vereadores com extrapolação de subsídios. Entretanto, a jurisprudência do tribunal já evoluiu em relação ao pré-julgado. Eu cito o acórdão 764/2008 do Pleno, que, em sede de pedido de rescisão 221959/08, anulou o acórdão da primeira Câmara de 2007, quanto a vereadores condenados a ressarcimento que não constavam, não foram chamados para prestar defesa. Então, senhor presidente, eu votaria porque fosse concedida essa defesa aos vereadores com extrapolação, sendo incluídos aí no rol de responsáveis. Está em discussão. Nesse caso específico, eu estou imputando a responsabilidade única e exclusivamente ao presidente da Câmara, ordenador da despesa. Por isso não abri o contraditório aos demais. É por isso que eles não foram citados. Razão pela qual mantenho o meu voto, submetendo a discussão. Em votação, como vota o conselheiro Fernando? Com o relator. Então, está aprovado o voto do relator. De qualquer forma, agradeço, doutor Cláudio, pela contribuição. Processo número 133540, eu vou retirar de pauta, tendo em vista que no dia de ontem foram juntados novos documentos a esse processo. Não havendo objeção. Está retirado de pauta. Processo 171611/12, tratam os autos de prestação de contas do município de Lobato relativos ao exercício 2011. Ao instruir o feito, a Diretoria de Contas Municipais opinou pela abertura do contraditório em razão da ocorrência de impropriedades consubstanciadas na falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual, a ensejar a recomendação e no recebimento de remuneração pelos agentes políticos, prefeito e vice-prefeito, acima do valor devido, a implicar restrição das contas e ressarcimento ao erário municipal. Em face disso, a municipalidade esclareceu que a recomposição está amparada nas leis municipais número 01 de 2011
e número 02 de 2011, que dispõe sobre a reposição monetária dos subsídios dos agentes políticos dos poderes executivo e legislativo, as quais ofertaram, respectivamente, um aumento de 9,41% e 2,85%. Diante disso, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público consideraram saneada a impropriedade relativa à percepção de remuneração a maior, afastando a respectiva multa, mas mantendo a recomendação em face da falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na LOA. Destarte, acompanha a unidade técnica órgão ministerial e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, recomendando a adoção de medidas visando conferir efetividade à execução do orçamento, tendo em vista o planejamento contido no plano plurianual. Está em discussão, em votação, está aprovado. Processo número 19.5294/12, encerra os presentes autos, prestação de contas do município de Congonhas, relativos ao exercício 2011. Ao instruir o feito, a Diretoria de Contas Municipais, instrução número 2352/12, peça número 30, opinou pela abertura de contraditório em razão da ocorrência de impropriedades que ensejam recomendação e restrição das contas, consubstanciadas na 1. Falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na LOA. 2. Ausência de assinatura do balanço patrimonial a observar a verificação de sua validade, impossibilitando ainda a análise quanto às contas patrimoniais. 3. Não comprovação da regularidade junto ao Ministério da Previdência Social. E 4. Falta de aporte para o regime próprio de previdência. Autorizada a realização da diligência e cientificado o gestor, o município apresentou manifestação. Diante das justificativas apresentadas pelo município, a unidade técnica entendeu por regularizados os itens relativos à falta de assinatura do balanço patrimonial e à falta de aporte para o regime próprio da Previdência. No entanto, subsiste a questão relativa não comprovação à regularidade junto ao Ministério da Previdência Social, apesar da municipalidade ter justificado que não consegue obtenção da certidão de regularidade previdenciária em razão de pendências encontradas em auditoria realizada pelo Ministério de Previdência Social até que as mesmas sejam regularizadas. Assim, a Diretoria de Contas Municipais insistiu na irregularidade das contas e respectiva multa. O Ministério Público corrobora o opinativo técnico, recomendando a irregularidade das contas. Em face dos opinativos uniformes pela irregularidade das contas, foi autorizado um novo contraditório, oportunidade em que a municipalidade encaminhou certificado de regularidade previdenciária. Diante disso, a Diretoria de Contas Estaduais e o Ministério Público consideraram saneadas as lacunas anteriormente apontadas e opinaram pela regularidade das contas. Destarte, acompanho a unidade técnica, o órgão ministerial, e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, recomendando a adoção de medidas visando conferir efetividade à execução do orçamento, tendo em vista o planejamento contido no plano plurianual. Esse é o relatório e voto está em discussão, em votação, aprovado. Minha pauta está cumprida. Agradeço aos senhores e peço desculpas aí pela demora no relato de minha pauta. Passando desde logo a palavra ao conselheiro Fernando. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, inicio a pauta pelo processo que solicitei inclusão em pauta, que é a certidão liberatória 31.503/2013, município de São Miguel do Iguaçu. Neste processo, a Diretoria de Contas Municipais, Diretoria de Execuções e Diretoria de Controle de Ação Pessoal não indicam pendências. Apenas a Diretoria de Análise de Transferência indica que a entidade não estaria apto em função da falta de alimentação ao Sistema Integrado de Transferência, ressaltando, porém, a liminar concedida pelo Egresso Tribunal de Justiça. O Ministério Público de Contas, por sua vez, manifesta pelo indeferimento, indicando que a decisão teria apenas efeito entre as partes. Embora não esteja totalmente equivocado no parecer ministerial, mas a análise da liminar que foi concedida se refere não só ao Estado, mas também aos municípios. Nesse sentido, vejo que a extensão da liminar se mostra plenamente
adequada, além de razoável, em função de que foi uma decisão do egresso através do seu órgão especial. E, conforme os precedentes dessa Corte, pelo deferimento, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. 174.062/2005, prestação de contas municipal, condomínio terminal rodoviário de Londrina, interessado Cláudio Tedeschi e Gabriel Ribeiro de Campos. Tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público manifestam pela regularidade e essa a proposta de votos pelo julgamento regular das contas relativas a exercício 2004. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo de alerta 149.996/2011, município de Ivaté, é um alerta por atingimento do limite prudencial de gasto com pessoal, no termos da Lei Complementar 101 de 2000, a instrução da Diretoria de Contas Municipais, como também o Ministério Público, manifestam pelo encerramento do feito sem julgamento do mérito por perda de objetos. Essa também é a proposta de voto, considerando que nós estamos em 2013, analisando um limite de gastos de 2010 e encaminhando-se este alerta à respectiva prestação de contas. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Subvenção social 187.451/2006, a PAI de Turvo, interessado Wilton Long. A Diretoria de Transferência e o Ministério Público manifestam por aprovação com ressalva. Na verdade, senhor presidente, nesse processo, embora seja de uma PAI de Turvo, ele foi julgado pelo Acordo 1022 de 2009, incluindo-se multa à secretária de Educação, a senhora Ivelise de Souza Arcoverde, em função do atraso no encaminhamento da prestação de contas. Esse processo foi julgado, foi anulado, em função da falta de prévia intimação da então secretária da Educação, e que apresentou, né, as suas razões nesse procedimento na reabertura, né? Embora na tramitação normal ela tenha sido notificada, são algumas coisas, senhor presidente, que não vou influenciar a proposta de voto, mas que eu não consigo entender. Aí vai apenas um desabafo deste relator. Se pede a nulidade do processo por falta de defesa, e quando se abre a portal de defesa é intimado e não se faz a manifestação, né? Mas a instrução do processo, seu parecer, aproveitam as razões do recurso originário para a anulação do processo para analisar o mérito do pedido. E todos são concordes que tem justificativas em função do atraso, porque a APA entregou na Secretaria, a Secretaria atrasou até no Tribunal. E existem vários, era um momento de vários processos, vários encaminhamentos e solicitações do Tribunal, isso está demonstrado no processo, por isso que tanto a Diretoria de Análise de Transferência e o Ministério Público manifestam pela regularidade, né, das contas o Ministério Público pede reafirma a aplicação da multa, né, a DAT acolhe as justificativas. E o voto do relator, apesar da não compreensão pela não ter sido feita a defesa, concorda com a DAT e propõe, sob a ótica da entidade, a regularidade das contas, não aplicando-se multa à então secretária de Educação. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Na sequência, tem o processo de servidores do Tribunal, 146.790/2013, interessado Robson Duarte Xavier, que pede contagem de tempo prestada à iniciativa privada ao Tribunal Regional do Paraná Eleitoral, a COPEL e Celepar. Informações de Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria Jurídica e Ministério Público pelo deferimento, e essa proposta de voto pelo deferimento do pedido de averbação de tempo de serviço, sendo 5 anos, 10 meses e 7 dias para efeitos de aposentadoria e adicionais e disponibilidade, e 8 meses e 15 dias para efeitos de aposentadoria e disponibilidade apenas. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. 235.044/2013, Marçal Beliche, também contagem de tempo, informações da Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria Jurídica e Ministério Público pelo deferimento, e essa é a proposta de voto pelo deferimento da averbação de tempo de serviço de 2 anos e 2 meses
da iniciativa privada apenas para efeito de aposentadoria. Está em discussão. Em votação, aprovado. 296.019/2013, Fabrício Rodrigues da Luz, também com pedido de averbação de tempo de serviço, informações, instrução e pareceres pelo deferimento. E essa é a proposta de voto pelo deferimento do período de averbação do tempo de 5 anos, 11 meses e 3 dias, prestado à iniciativa privada para efeitos de aposentadoria. Está em discussão. Em votação, aprovado. Prestação de contas do Poder Executivo Municipal, processo 200.603/2012, município de Floresta, interessado Antônio Fluentes Martins, é apenas uma retificação de acordo contido no acordo de parecer prévio de 117/13 desta primeira Câmara, para que conste o exercício de 2011, onde se lê exercício de 2001. É apenas retificação por erro material, senhor presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei a pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e do outro plenário. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Passando desde logo a palavra ao doutor Ivens para o relato dos processos sobre sua atribuição. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com as prestações de contas municipais. Processo 158.690/10, são as contas da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, em que é responsável o senhor Manuel Messias Gonçalves, contas essas referentes ao exercício de 2009. O processo teve uma longa instrução, com várias oportunidades de contraditório. Num primeiro momento, a DCM havia opinado pela regularidade. Entretanto, o Ministério Público suscitou algumas irregularidades referentes à nomeação do controle interno, contratação de assessoria jurídica em ofensa ao prejulgado número 6, contratação irregular de serviços de informática e, por fim, a não retenção do imposto de renda retido na fonte em prejuízo ao erário. Houve nova manifestação da Câmara, que apresentou justificativas. A DCM, analisando as justificativas em face das irregularidades apontadas pelo Ministério Público, entendeu que persiste a irregularidade referente à nomeação no cargo em comissão de assessor jurídico do senhor Nelson Brito Rodrigues, por ele já exercer funções junto ao Poder Executivo, com acúmulo indevido de cargos públicos, e ainda entendeu irregular a contratação por meio de convite da empresa CIAP, Serviço de Informatização e Assessoria Pública, para a digitalização do SIM-AM, SIM-AP. O Ministério Público, na sua derradeira manifestação, corroborou entendeu confirmadas, corroboradas as 4 irregularidades anteriormente apontadas e opinou pela irregularidade das contas com determinações e responsabilizações. Na verdade, senhor presidente, doutor Fernando, doutora Valéria, o que ocorreu foi que, efetivamente, o Ministério Público levantou outras irregularidades que não haviam sido inicialmente apontadas pela Diretoria de Contas Municipais. Uma delas diz respeito ao controle interno. Entende o Ministério Público que seria irregular o fato de um servidor do Executivo também exercer o controle interno do Legislativo. Eu acompanho nesse ponto a DCM, uma vez que o Acórdão 921/07, que regulamentou essa matéria, aqui no nosso entendimento, é de que isso é possível. Pode haver essa atividade conjunta, que não se confunde, evidentemente, com o cargo de assessor. Esse, sim, não poderia ser o mesmo do assessor jurídico da Câmara e da Prefeitura, tendo em conta, evidentemente, a função de controle externo da Câmara, que seria prejudicada com o mesmo servidor, que não é o caso aqui do controlador interno, que ele vai controlar especificamente os gastos da Câmara, sem o exercício, na função dele, sem que isso interfira no exercício do controle externo da própria Câmara. Entretanto, houve, no meu entender, a confirmação de irregularidade em relação ao serviço de assessoramento jurídico. Inicialmente, o gestor, quando tomou posse, se deparou com uma situação que não havia assessores jurídicos. E foi feita uma contratação por dispensa de licitação da advogada doutora Cátia Aparecida Santana Gonçalves, que tem escritório profissional em Ivinhema, Mato Grosso do Sul, aproximadamente 150 quilômetros, pelo que eu vi na internet, de distância do município de Itaúna do Sul.
Essa contratação, inicialmente, em que pesa essa urgência, teria ferido o prejulgado número 6, uma vez que ela somente seria possível quando infrutífero o concurso anterior. Então, a primeira iniciativa seria de realização do concurso. Entretanto, senhor presidente, doutor Fernando, doutora Valéria, para agravar a situação na sequência, a título de regularização, ele nomeou o mesmo assessor jurídico da Prefeitura, o senhor Nelson Brito Rodrigues, e acabou cumulando as remunerações de assessor da Prefeitura e de assessor da Câmara. Então, aí me parece que, além da acumulação indevida, ele era ocupante de cargo comissionado, há ainda a questão de incompatibilidade de atividades que há pouco eu mencionei, né, que na atividade de assessoramento do controle externo, me parece que ele não poderia também exercer o assessoramento da Prefeitura. Então, nesse ponto, senhor presidente, eu vou concordar com o Ministério Público, entendendo que, efetivamente, digamos, o serviço de assessoramento jurídico da Câmara foi provido de forma irregular. E somente em 2011 foi provido por concurso público. Nós estamos fazendo aqui a análise do exercício de 2009. É verdade que em final de 2010 o mesmo gestor abriu o concurso público, mas eu entendo que esse intervalo aí de quase 2 anos para que fosse sanada essa irregularidade realmente não pode ser objeto de ressalva. Outra irregularidade levantada foi a contratação de serviços de informática. Isso, no decorrer da instrução, foi tido como regular. Tanto o Ministério Público quanto a DCM concordam quanto à necessidade, quanto à eventual utilidade dessa contratação. Entretanto, uma outra contratação da empresa CIAP, Serviço de Informatização e Assessoria Pública, destinada exclusivamente à digitalização de documentos, no valor de R$22 mil, a DCM entendeu que não houve a comprovação da necessidade dessa contratação. Vale a pena mencionar, como o fez o procurador, que a Câmara tem 3 funcionários. Então, realmente não haveria, pelo volume, é um município de aproximadamente 3 mil habitantes, que o volume de serviço referente a essas atividades de digitalização não justificariam essa contratação. Na verdade, a contratação inicial foi de 22 mil, efetivamente foram pagos 13 mil. Eu entendo, entretanto, que resta configurada essa irregularidade de responsabilidade do gestor. Eu deixo de considerar a devolução dos valores, tendo em conta a presunção de prestação dos serviços. Nós teríamos, talvez, que fazer uma perícia para descobrir o quanto dessa contratação foi antieconômica. Me parece que isso representaria um dispêndio de serviço, um custo alto para o tribunal, e que a aplicação de uma multa, a multa do artigo 87, inciso 4, a linha G, me parece que pode suprir essa deficiência. Então, resumindo, senhor presidente, o meu voto é pela irregularidade das contas, pela contratação irregular do serviço de assessoria jurídica, conforme exposto, e ainda também pela contratação da empresa CIAP, Serviço de Informatização e Assessoria Pública, para digitalização do SIM-AM e SIM-AP, em ofensa aos princípios da eficiência e da economicidade. Eu ainda consigo algumas ressalvas e proponho a aplicação para o senhor Manuel Messias Gonçalves, por 2 vezes, da multa do artigo 87, inciso 4, a linha G, cada uma por uma das irregularidades apontadas. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. E ainda, senhor presidente, perdão, a remessa de cópias ao Ministério Público Estadual, como é de praxe, para eventual apuração de ato de improbidade administrativa. Está em discussão. Em votação. Aprovado. O processo seguinte, que me foi devolvido nessa sessão pelo conselheiro substituto Dr. Cláudio Augusto Canha, processo 22.85.80.03, são as contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã. Responsável é o senhor Mário Mazakazu Moribe. A DCM havia apontado inicialmente o resultado orçamentário deficitário e a ausência do plano PLACIC, que seria o equivalente à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por ocasião do contraditório, o consórcio logrou comprovar que havia um superávit financeiro acumulado no exercício anterior, que suprimia esse débito orçamentário apontado. Essa justificativa foi aceita pela DCM e, com relação ao plano PLACIC,
a Diretoria de Contas Municipais opina pela conversão desse item em ressalva. Ela conclui, entretanto, pela irregularidade das contas, e isso havia sido apontado na instrução já inicial, por falha no meu relato eu não apontei, em virtude da ausência de cópia da portaria de designação do responsável pela conferência de caixa. Então, essa irregularidade a DCM mantém. O Ministério Público acompanha. Eu, numa sessão anterior, em que estava ausente o doutor Fernando, eu apresentei um voto acompanhando a DCM quanto à regularização e à conversão em ressalva do item anterior, e ainda eu proponho também, eu entendo como também pela conversão de ressalva desse item, haja vista que o termo de conferência de caixa, ele contém a indicação, o nome completo e CPF do conferente. Isso foi juntado pelo consórcio. Então, me parece que houve apenas a falta da designação, do ato de designação, mas houve efetivamente um servidor que assumiu essa responsabilidade, praticou o ato, me parece cabível até talvez a teoria do exercício da função, né, pelo próprio servidor, que teria o condão de convalidar eventualmente essa omissão. Entretanto, o doutor Canha solicitou vistas e eu percebi que há um voto vistas no processo. Consulto o doutor Cláudio se vai apresentar um voto vista. Então, havendo essa apresentação do voto vista, agora eu consulto o plenário porque tenho uma dúvida em relação ao quórum. Não é? Havendo um voto vista, automaticamente deveria compor o quórum o conselheiro substituto. Entretanto, obrigatoriamente eu tenho que compor o quórum. Vossa Excelência, o conselheiro substituto do Nivens, compõe o quórum. E eu não posso, até por falta absoluta de previsão legal no regimento, tenho que manter, imagino também no quórum, o conselheiro Fernando. Então, a título de discussão e aceitando sugestão. Só para colaborar, na realidade, essa discussão já ocorreu na época do regimento interno, o conselheiro Ives sabe bem a minha posição, que fui vencido em relação à vinculação, né, seja de quem for, quando você pede vista. O regimento determina, pelo menos que eu me lembro, né, na discussão, que participaria da discussão, né, o conselheiro substituto que solicitou vista. Para não violar o regimento, senhor presidente, eu peço licença para ir no banheiro e Vossa Excelência conduz a votação. Fica mais fácil assim. Vai demorar um pouco. Aí, perfeitamente. Aí nós temos já uma nova situação. Não vamos precisar responder essa questão que levantada por hora. Então, está compondo o quórum, efetivamente, o conselheiro substituto, doutor Cláudio Canha, quem tem a palavra nesse momento. Senhor presidente, eu vou divergir do relator, tendo em vista que a ausência da portaria que designou o responsável lança dúvidas sobre a legitimidade do ato, né? Que seria um dos casos de vício do ato administrativo da conferência de caixa. E eu não vejo como aceitável de que essa entidade, que é uma entidade, né, de natureza sui generis, mas ainda de forte interesse público, um consórcio intermunicipal de saúde, não tenha um mínimo de organização a ponto de não ter os atos oficiais emanados por essa entidade. Então, a minha proposta é porque ou se faz uma diligência a fim de que se peça a apresentação desses documentos, ou pelo menos os procedimentos administrativos que foram adotados para apurar a falta e quem cometeu essa falta, de sua devida qualificação do autor, que extraviou ou inutilizou esse documento, né? E, não sei, isso seria uma preliminar, né, de se converter o julgamento em diligência para que fosse apresentado esse documento.
porque às vezes o teor desse documento vai dizer se realmente a conferência de caixa foi um ato legítimo ou não. Consulta o doutor Ivens se aceita a preliminar. Está em discussão. Senhor presidente, eu, na verdade, eu compreendo a preocupação evidente do doutor Canha. Entretanto, como bem colocou o doutor Canha também, esses consórcios, eles têm, na verdade, não só uma natureza, como uma, eu diria até uma forma de gerenciamento sui generis, que normalmente há um rodízio entre os prefeitos, né, quanto à administração. E isso, evidentemente, que impede, em algumas situações, e nem sempre por culpa do gestor, que haja efetivamente essa organização. Isso aqui, na verdade, é uma conta do ano de 2002. Né? Então, à vista da ausência propriamente de qualquer indício de que tenha havido lesão ao erário por conta dessa, vamos dizer assim, da ausência desse documento, eu entendo até pela própria teoria que eu mencionei do exercício de fato, da atribuição, e que as contas efetivamente bateram com os saldos apresentados, eu opinaria pelo indeferimento eu não acolheria a proposta, melhor dizendo, perdão, da diligência, e manteria o meu voto pela conversão do item em ressalva. Agora, não sei se faremos a votação separada de uma e de outra. Perfeito. Da diligência. Vou submeter a votação porque entendo que seja uma preliminar à diligência. Então, vou submeter a votação, está em votação, acompanho o voto do relator, fica negado a diligência. O doutor Cláudio, acho que pode ter a palavra para a conclusão do seu voto. Sim, no mérito, senhor presidente, eu vou propor alternativamente, ou pela regularidade com ressalva, desde que haja uma determinação para que seja apresentada a portaria, ou então as medidas administrativas para apurar a falta dessa portaria, ou se não acolhida a proposta de determinação, então pela irregularidade das contas. Está em discussão. Tem a palavra o conselheiro substituto doutor Ivens. Senhor presidente, eu não quero absolutamente ter a pecha de intransigente, mas eu volto a lembrar que é uma prestação de 2002. Então, eu realmente não sei se alguma medida, 11 anos passados, surtiria algum efeito. Ainda mais eu me deparo aqui com no meu entender, a natureza formal desse vício. Então, com todo respeito à contribuição valiosa que o doutor Canha está nos prestando, eu mantenho o meu voto pela conversão em ressalva sem a determinação. Está em discussão. Com a palavra, senhor presidente, eu voto pela irregularidade de contas, que, a meu ver, a aferição se há ou não há capacidade de apresentar essa portaria ou de tomar alguma medida administrativa, seria feita, entre aspas, na fase executória do processo. Então, pela irregularidade. Está em votação. Acompanho o relator pela regularidade. Está aprovado o voto do relator. Dando continuidade, senhor presidente, o processo 243.032.03, são contas agora do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Iguaçu de Medianeira. Responsabilidade do senhor Masao Takeshi, referentes ao exercício 2002. Nesse caso aqui, também houve o resultado orçamentário deficitário e ainda ausência de comprovantes de publicação de atos de natureza orçamentária. O interessado inicialmente deixou de se manifestar, após, mesmo intempestivamente, foram aceitas as razões em que ele apontou tratar-se de um problema que vinha se repetindo em várias gestões, e a DCM, à luz desses esclarecimentos, que entendeu não é capaz de regularizar as contas, manteve seu opinativo tanto pela irregularidade com relação ao déficit financeiro, como pela manutenção da irregularidade referente à ausência de comprovantes de publicação de atos de natureza orçamentária. O Ministério Público também acompanha a Diretoria de Contas Municipais, eu também assim o faço. Senhor presidente, eu lembro que o déficit apurado foi de 22,83%. Houve uma melhora no exercício seguinte, mas me parece que isso não resolve a situação que estamos aqui analisando.
Então, o meu voto, senhor presidente, acompanhando a instrução, é pela irregularidade das contas, em virtude do resultado orçamentário deficitário e ausência de comprovantes das publicações de atos de natureza orçamentária. Lembrando que eu não proponho aplicação de nenhuma multa, por se tratar de contas do exercício de 2002 anteriores à nossa lei orgânica. É o voto, senhor presidente. Com a palavra, doutor Cláudio Canha. Antes eu só gostaria de um esclarecimento. Vossa Excelência considerou irregular a ausência da comprovação das publicações? Sim. Irregular. Neste caso, Vossa Excelência considerou irregular? Não. Aqui, na verdade, são publicações, ausência de comprovante das publicações de atos de natureza orçamentária. Me parece que é diferente da situação do processo anterior. Não sei se Vossa Excelência estaria comparando com o anterior. É um documento diferente. Perfeito. Eu entendi que, naquele caso, pelo exercício, né, efetivo da conferência de caixa por alguém indicado e devidamente identificado, né, como capaz de praticar esses atos, me pareceu suprida essa omissão. Aqui, na verdade, a ausência de comprovante de publicação de um ato de natureza orçamentária, que me parece que tem a ver com o dever de publicidade, que é simples, nesse caso, não haveria uma presunção de legitimidade, até porque o que se discute é a própria transparência dos atos da Câmara, o que não seria o caso daquele processo anterior. Senhor presidente, em discussão, com a palavra do doutor Cláudio, que está compondo o quórum. Senhor presidente, eu concordo que esses atos de publicação sejam realmente... me parece que a justificativa dada pelo gestor é apenas uma alegação sem a devida comprovação, então, inicialmente, no voto eu consegui nem isso, de que também fosse feita diligência. Entendo que deva ser, se colocado em preliminar, provavelmente você será derrubado, né? Mas, de qualquer forma, eu colocaria a preliminar para que sejam apresentados, ou então as medidas administrativas que foram tomadas para apurar por que foi extraviado ou inutilizado os documentos que comprovam as publicações. Mas já adianto que, se a preliminar foi vencida, no mérito, eu entendo até pela possibilidade da conversão em ressalva, porque pelo que foi apresentado nos demonstrativos contábeis, me parece improvável que haja dano erário à gestão, apesar de não ter sido publicado. Mas com a determinação que sejam apresentados esses documentos em fase de execução. E quanto à irregularidade referente ao déficit orçamentário financeiro, eu vejo que a unidade técnica fundamentou a irregularidade nos artigos 9º e 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Senhor presidente, esses dispositivos, na verdade, dizem respeito a medidas que o gestor deve tomar caso verifique-se que a realização de receita não irá comportar o cumprimento de metas orçamentárias. Ao que vejo, a Lei Federal, o artigo 8º da Lei Federal 11.107 de 2005, aduz que os consórcios intermunicipais terão as suas receitas baseadas na figura do contrato de rateio, ou seja, os municípios que compõem o consórcio é que fornecerão as receitas a esse tipo de entidade, não havendo uma arrecadação específica da receita. Então, me parece inaplicáveis esses dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal à gestão de consórcios intermunicipais. E, por isso, quanto a isso, eu afastaria a irregularidade. Vou submeter a voto inicialmente a preliminar. Está em votação. Senhor presidente, novamente, com todo o respeito ao doutor Cláudio, eu vou divergir com relação à diligência, porque eu, consultando os autos aqui, eu vi que isso já foi solicitada, essa complementação. O gestor pediu uma prorrogação de prazo e, especificamente sobre a ausência dos comprovantes de publicação, ele sequer se manifestou. E eu também entendo que isso não é uma falha de natureza meramente formal, porque implica, no meu entender, no descumprimento da própria transparência, né, que seria efetivamente a publicidade dos comprovantes dos atos orçamentários. Então, eu mantenho essa irregularidade. Com relação ao déficit, me parece bastante oportuna a lembrança do doutor Cláudio, que nós estamos aqui tratando de um consórcio,
e não propriamente de um ente de natureza pública. Entretanto, me parece que o que se discute aqui é a possibilidade de, mesmo o consórcio, na medida em que ele recebe recursos públicos, gastar mais daquilo que ele tem como receita. E nesse caso aqui, ainda que evidentemente ele não tenha receita própria, que ele dependa dos aportes dos municípios que compõem o consórcio, o que houve foi efetivamente um gasto bastante superior à receita, na ordem de aproximadamente R$170 mil. Então, por esse motivo, senhor presidente, até entendendo bastante razoável o raciocínio do doutor Cláudio com relação, possivelmente, à ausência de responsabilidade do gestor quanto à falta de receitas, uma vez que, provavelmente, os municípios que compõem o consórcio aqui foram omissos a esse respeito, mas me parece que houve uma omissão quanto à contenção dos gastos, ainda que envolva, evidentemente, atividades de cunho de saúde, né, da maior relevância, mas houve essa omissão do gestor com o resultado deficitário. Então, eu vou manter, senhor presidente, o meu voto, inicialmente, deixando de acolher a diligência e mantendo a irregularidade por esses dois motivos. Encerrada a discussão quanto a preliminar e quanto ao mérito, vou passar ao processo de votação. Está em votação. Está em votação a preliminar. Acompanho o voto do relator, portanto, está negada a preliminar. Vou colocar em votação quanto ao mérito, que também já está com a sua discussão encerrada. Está em votação. Acompanho o relator quanto ao mérito da questão, pela irregularidade. Vossa Excelência continua com a palavra para o relato do próximo processo. Eu vou pedir licença para pular para o processo do ato de inativação 43571911, aproveitando a ausência do conselheiro Fernando. Eu já havia relatado, na verdade, é uma aposentadoria de uma professora, que ela já tinha duas aposentadorias, ela recebeu uma terceira e o Paraná Previdência suspendeu o pagamento dessa terceira aposentadoria em vista do princípio da impossibilidade de cumulação de aposentadorias, haja vista que os cargos eram inacumuláveis, a da terceira aposentadoria. Apenas as duas primeiras faria jus à servidora. A diretoria jurídica entende que é necessária uma diligência para que o Paraná Previdência proceda à juntada do ato de revogação do benefício. O Ministério Público, entretanto, ainda que não se oponha à diligência, entende que é possível o registro. Eu, naquela oportunidade, senhor presidente, quando houve o pedido de vistas do doutor Cláudio, eu me manifestei favorável à opinião do Ministério Público. Eu entendo que o direito de a servidora ter deferida essa aposentadoria em face do tempo de contribuição, me parece que está bastante claro, tanto que não há divergência quanto a isso. O que existe é a possibilidade dela optar, tendo em conta essas três aposentadorias, e a possibilidade dela receber apenas duas, a possibilidade dela optar por quais das três ela vai querer receber. Duas, ela pode escolher duas entre as três. Me parece que esse direito só surge quando o ato efetivamente é expedido. Então, me parece que andou corretamente o Paraná Previdência na medida em que deferiu a aposentadoria, expediu o ato, mas suspendeu o pagamento dessa terceira aposentadoria, que é a da qual estamos tratando aqui, justamente em virtude dessa impossibilidade de cumulação. Me parece que não é necessário o cancelamento do ato, porque a aposentadoria ela faria jus não ao recebimento dos respectivos proventos. Me parece que essa foi a divergência que houve no processo, e talvez o doutor Cláudio também possa nos ajudar a decidir. Está em discussão. Passo a palavra ao doutor Cláudio Cândido. Senhor presidente, nesse caso vou acompanhar a unidade técnica, porque eu entendo que a suspensão é um ato precário, né? O ato revocatório seria mais adequado por ser um ato definitivo. E falhas administrativas acontecem a toda hora. Então, por alguma falha, sem presumir dolo ou má fé, mas alguma falha administrativa, pode novamente acabar sendo pago esse benefício sem nenhuma razão. Então, por isso eu acompanho a unidade técnica. Continua em discussão. Com a palavra, doutor Ivens. Eu mantenho o meu voto, senhor presidente, pelos motivos já apontados. Está em votação. Está aprovado o parecer do relator. Não. Eu tenho mais um processo em que houve pedido de vista do doutor Canha. É uma admissão de pessoal
processo 59.225.10 da Universidade de Londrina, bastante semelhantes ao que o Vossa Excelência, nosso presidente, relatou há pouco, a divergência entre o pensamento da diretoria jurídica, que entende a legalidade do ato. Nós estamos tratando da aposentadoria de da admissão temporária, da contratação temporária de 2 professores. O Ministério Público manifestou-se pela negativa. Eu entendi que elas estariam justificadas, tendo em conta a indicação de aposentadoria e de concessão de licença a servidores da universidade, e por esse motivo, ainda entendendo que na sequência houve a abertura de concurso público, eu votei, propus na ocasião o registro dos atos. Está em discussão. Com a palavra o Dr. Cláudio Canha. Senhor presidente, eu verifiquei, realmente as 2 admissões foram devidamente fundamentadas na Lei Complementar 108, mas, entretanto, uma delas, que é a da senhora Ana Paula Miagusco Taba, ou Guido, que começou em 23 de agosto de 2010, já seria uma prorrogação das contratações dessa mesma senhora em agosto de 2006 e agosto de 2008, e sendo que essa vaga foi aberta em 2002 pela aposentadoria de Lorivaldo Minelli, de acordo com o que consta dos autos. Então, haja visto o longo tempo que essa vaga vem sendo preenchida por contratação temporária, eu entendo que, dada a legalidade de registro do ato em si, deva ser expedida a representação à Assembleia Legislativa. Continua em discussão. Com a palavra o doutor Ivens. Senhor presidente, eu mantenho o meu voto. Eu entendo que a prorrogação por si só não seria óbice a essa contratação, e o fato de que a origem da vaga é de 2002, no meu entender, só reforça justamente a dificuldade do reitor quanto à abertura de concurso público. Então, eu, até atendendo aos vários precedentes, inclusive os que Vossa Excelência relatou na sessão de hoje, eu mantenho o voto pela legalidade do registro. Está em votação. Está aprovado o parecer do relator. Acompanho Vossa Excelência. Voltando agora, senhor presidente, à pauta desta sessão propriamente dita, não dos processos que já se encontravam em pauta, o processo... Só, se me permite interrompê-lo, só anunciando que volta a compor o quórum o conselheiro Fernando, que estava ausente aí em função de... Tá bom aí, né? Encerramos por aqui. Sem muitas explicações. Senhor presidente, dando continuidade então, eu tenho um processo de transferência voluntária 283-99708. É uma transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude e o município de 1º de Maio, referente a um convênio de 2007, no valor de R$ 50.400, que teve por objeto execução de atividades inerentes ao atendimento de crianças e adolescentes em programas com medidas socioeducativas e conselho tutelar que estão em risco pessoal e social. Na verdade, senhor presidente, esse é um processo extremamente extenso e eu vou tentar resumir da forma mais clara possível. Ao final, tanto a Diretoria de Análise de Transferências quanto o Ministério Público opinam pela irregularidade das contas. Houve o saneamento de várias delas, eu vou me ater aqui aos motivos da irregularidade. O primeiro deles, na verdade, foi a falta de planejamento dessas atividades, uma vez que o convênio foi celebrado em 2007, em 2008 houve a locação de um imóvel. Em 2009 e 2010 não foi praticado nenhum ato referente à execução desse convênio e foi, ao final, em 2011, praticado parcialmente alguns atos, tanto que o termo de cumprimento dos objetivos é parcial. Ele diz que não houve, na verdade, eram ações referentes a programas para atendimento de crianças e adolescentes, não houve a devida divulgação e também aponta deficiências na aquisição de materiais de consumo. Então, resumindo, senhor presidente, fazendo uma síntese, talvez até bastante grosseira, mas eu entendo que os gestores, na verdade, houve 2 gestores aqui, primeiro o senhor Mário Casanova, e na sequência o prefeito Gerubal Matusalém Arruda, eles não comprovaram efetivamente a adoção
das medidas necessárias à execução do objeto do convênio. Pelo contrário, houve, como eu falei, a alocação de um imóvel que não foi utilizado. Então, em relação a esses valores pagos, respectivamente de 3.000 para o primeiro gestor e 1.500 para o segundo gestor, a DAT propõe a devolução de valores, e eu acompanho essa proposta, e inclusive eu acrescento o pagamento da multa proporcional ao dano estimada em 20% desses valores. Eu proponho ainda também a aplicação da multa do artigo 87, inciso 4D, uma vez que para essa locação, mesmo não tendo sido utilizado, teve a agravante de que não houve a justificativa quanto à escolha do imóvel, fato que é efetivamente exigido pela nossa lei de licitações, ainda que admita a dispensa, deve haver uma justificativa, e em nenhum momento isso foi apresentado. Então, resumindo, senhor presidente, os motivos da desaprovação são a demora e a falta de planejamento na implantação do projeto, a ausência de justificativa quanto à necessidade e à escolha do imóvel locado, em desconformidade com o artigo 24, inciso 10 da Lei de Licitações, tendo sido praticado ainda despesas desnecessárias com aluguel, atingimento apenas parcial dos objetivos e ainda ausência de comprovação da continuidade das atividades, que era uma das condições do convênio. Eu proponho, então, a condenação da restituição dos valores e multa aos respectivos gestores, além do encaminhamento de peças ao Ministério Público Estadual, em virtude de eventual prática de ato de improbidade administrativa. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo seguinte são duas admissões de pessoal, na verdade, que Vossa Excelência me devolveu na sessão anterior. O primeiro é o 147.741.12, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, em que eu já havia me manifestado pela negativa de registro, haja vista que essas contratações se deram em período onde o Poder Executivo estava no limite prudencial de 95% e, de acordo com o prejulgado do Tribunal Pleno, 46209, nesses casos é absolutamente indispensável a comprovação de que as contratações tenham sido para fins de reposição. Reposição entendida como aposentadoria, falecimento, exoneração, demissão e demais espécies de vacâncias do cargo, o que não restou demonstrado. Então, a minha proposta é pela negativa de registro. Eu apenas, senhor presidente, eu vou modificar a proposta original. Eu entendo que a multa aqui realmente não deveria ser imposta, haja vista que é possível que não tenha havido por parte do gestor, no caso o reitor, nenhuma outra alternativa para suprir efetivamente a ausência desses professores. Então, me parece indevida essa penalização. Apenas eu proporia o encaminhamento de cópia dessa decisão à inspetoria responsável para que acompanhe, né, os trabalhos aí nos seus trabalhos de fiscalização, essas outras contratações que estejam sendo feitas. Eu até lembro, senhor presidente, que casualmente hoje de manhã saiu na Gazeta do Povo uma reportagem até que aponta o Estado do Paraná como tendo 7 universidades estaduais, diferentemente do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que possuem universidades federais, ou seja, não há esse encargo dos professores, de toda a estrutura universitária, para a folha de salário do Poder Executivo estadual. Então, apenas com essa observação, eu corroboro aqui a falta de necessidade, enfim, a inconveniência de se punir o gestor com essa sanção. Então, o voto é simplesmente pela negativa de registro com encaminhamento à Inspetoria de Controle Externo responsável pela fiscalização. Está em discussão. Em votação. Está em discussão para discutir. Conselheiro Fernando. Tenho só uma sugestão ao voto do relator. Eu acredito que também isso seria interessante encaminhar ao chefe do Poder Executivo Estadual, né, sobre a posição que o tribunal está adotando. Eu me lembro que acho que não foi nesse processo ou outro que nós discutimos a questão da forma de repasse do governo para as universidades, no sentido que está enchendo a folha, do que não fosse um outro tipo de metodologia com um custo aluno, né, não haveria a folha. Então, apenas encaminhar também nós estamos adotando essa postura, inclusive, de negar registro, porque eu não sei se chega ao Poder Executivo, quando é a solicitação de autorização, essa posição do tribunal. Então, só um complemento a mais, né, também ao chefe do Poder Executivo.
Continua em discussão. Vossa Excelência tem a palavra. Eu, de minha parte, não me oponho, senhor presidente, lembrando que o encaminhamento seria para a ciência da postura do tribunal com relação a essas questões. Eu não vejo óbice nenhum a esse encaminhamento, senhor presidente, de minha parte. Havendo oposição, está em votação. Aprovado com a sugestão incorporada do conselheiro Fernando. Ao voto. O processo seguinte, senhor presidente, o 602, 817 e 12, é um caso praticamente idêntico ao anterior, em que também houve a contratação no período vedado de alerta, e os fundamentos do voto são os mesmos, bem como apenas lembrando que no caso anterior, e isso eu omiti, a diretoria jurídica e o Ministério Público, ambos eram pelo registro, e aqui ambos são pela negativa. Mas, evidentemente que isso não altera o voto, que é no mesmo sentido do anterior, pela negativa de registro, com encaminhamento à inspetoria e agora, adotando a proposta do Dr. Fernando, também ao chefe do Poder Executivo Estadual. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Era o que constava, eu agradeço, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canha, para o relato dos processos sob sua atribuição. Senhor presidente, a prestação de contas municipal que está na pauta do município de Cambará, 100.307.01, infelizmente vai ter que retirá-la de pauta, haja vista que não foi incluído no rol de responsáveis o senhor Sebastião Pereira da Silva, responsável pela Câmara Municipal na época. Está retirado. Os processos seguintes são atos sujeitos a registro, senhor presidente. Eu vou, conforme nas sessões anteriores, me limitar a enunciar o protocolo e o interessado. Todos são pela legalidade de registro, não acolhendo propostas de recomendação e determinação e com ressalvas de opinião do relator. Vossa Excelência tem a palavra para o relato em bloco. Quanto aos atos de inativação, processo 287-26605, de Carmen Cita Bernardes Bartolamei, 25943.710, de Eteuvina Andrade Vilsec, 30674510, de Leonora Onofre de Almeida, 36054510, de Isabel da Mata Genaro, 50669810, Nilce do Carmo Bonfim, 599500510, Emília de Castro Dornelles, 60742710, Maria das Graças Luz, 64426810, José Gomes da Mota, 69768010, Floresval Mariano Fabrício, 662411, José de Oliveira, 666711, Judite Olinda Lovato, 21743111, Ione Teresia Balbana, 3991011, Maria Derlis Serrimidit, 76742111, Elenia Aparecida dos Santos, 88562111, Maria de Lourdes Polinarski Carolos, 11222711, Joana Dark Martins Fernandes, 11829211, Clóvis Santos de Oliveira, 119183, Hilda Rodrigues dos Santos, 13443311, Naurilina Aparecida de Assis, 138.307.11, Carmen Valuz, 138.552.11, Cristiano Ribeiro do Prado Júnior, 179.224.11, Maria Leonilda Pereira de Almeida, 22.18.91.11, Ildegar Dias, 22.50.99.11, Cleusa Maria Tax Carneiro, 281.690.11, José Antônio da Cunha, 323.015.11, Luiz Carneiro, 344.098.11, Antônio Barbosa de Lima, 35.01.28.11, Adalberto Cordeiro de Torres, 35.07.30.11, João Vilsoir de Lima, 35.84.04.11, José Vieira Pinto Neto, 359.20.611, Marcos Canteri, 40.64.76.11, Carmelina Pereira, 43.65.70.11, Terezinha Trindade Ferreira, 44.13.52.11, José Carlos Gonçalves Torsani,
49.30.26.11, Jacó Manuel de Souza. 50.64.62.11, Sueli Teresia Chechen Oliveira. 51.05.08.11, Neuci Teodoro do Nascimento Pronsati. 54.15.43.11, Leonardo Ari Smolter Júnior. 62.51.60.11, Roseni Xavier de Souza. 63.55.13.11, José Luiz dos Santos. 64.54.03.11, Atanásio Sávio. 68.7092.11, Eduardo Daniel. 69.15.02.11, Aparecida da Conceição Santos. 71.25.93.11, Josefa Aparecida Barbosa da Silva Dias. 38.39.012, Joaquim Moreira Marques. 18.57.67.12, Ilson Gomes Costa. 5.35.290.12, Lourdes Otília de Moraes. 5.78.55.012, Jair Pescador. 5.842.15.12, Margarete Manfron Sommer. 71.54.92.12, Rosemary de Toledo Zambon. Os processos de pensão 2.7393.11, Thales Brasil Coelho e Yannick Brasil Coelho. 87.61.2.11, de Manuel Gonçalves da Silva. 9.6808.11, Cecília Cula Gogola. 28389711, Leontino Rodrigues Martins e Maria de Lourdes Martins. 29088511, Leni Terezinha Piazeta Troian. 29929711, Alcênio Lorenzetti. 30646311, Emanuel Kloster Couto. 35168011, Paulo Rodrigues da Silva. 35255411, Clarice Maria Abraão de Azevedo e Márcia de Lourdes Amorim Cubas. 36517611, Bonina Borelli de Souza. 37620811, Adriana dos Santos do Prado. Todos eles, senhor presidente, pela legalidade de registro. Em discussão? Estão em votação? Estão todos aprovados. O processo de pensão 377.36611, na verdade, é um processo de revisão de pensão, concedido inicialmente a Nivaldo Alexandre dos Santos e Mayra dos Santos. E ante o falecimento de Mayra Alexandre dos Santos, foi retificada a divisão das cotas da pensão, conforme decreto de 2011, publicado no Diário Oficial do Município. A diretoria jurídica, por não ter havido alteração na fundamentação legal do ato que concedeu a pensão, opina pelo não conhecimento do feito, alegando não se enquadrar a revisão em apreço nas hipóteses da competência dessa Corte nos termos da Constituição Federal e Estadual. A representante do Ministério Público, a procuradora Cátia Regina Puchaski, corrobora o entendimento do órgão técnico pelo não conhecimento e encerramento do processo. E realmente, senhor presidente, eu verifico que a fundamentação legal continua mesmo, por isso, acolhendo as manifestações uniformes, propõe que o colegiado não conheça do presente processo, determinando seu encerramento conforme o artigo 398, parágrafo 3º do Regimento Interno. Está em discussão? Em votação. Aprovado. Continuando, senhor presidente, os demais processos pela legalidade de registro. Processo de pensão 40624711 de Valmir Pisa, 42795311 de Zaira Borges Caran, 467360111 José Pereira dos Santos, 50360911 Romeu Meister, 52162311 Alexandre da Cunha Grecheski, Fátima Regina da Cunha Grecheski, Francine da Cunha Grecheski, Juline da Cunha Grecheski, 52379011 Neuci Schenkel, 52579311 Benoni Fagundes Gouveia, 52581511 Antônio Augusto Karnowski Poxneck, Henrique Augusto Karnowski Poxneck, Janete Aparecida Karnowski Poxneck, 62552611 Maria da Penha Correia, 62616611 Irene Silva do Nascimento, 64185811 Fernanda da Silva Santos, 64659011 Leonora Jorge da Silva Teodoro, 74013911 João Zocatelli, 84402012 Alaide Silva de Melo,
85361512, Feliciana de Oliveira Caetano. 85942712, Nelson Ribas da Silva e Vitor Hugo Ribas da Silva. 2321213, Deuclides Rodrigues e Irma Terezinha Rodrigues. 2603113, de Josefa Mendes da Silva. E 280513, de Nadir Terezinha Cordeiro de Melo, pela legalidade de registro, senhor presidente. Estão em discussão. Em votação. Aprovado o parecer do relator sobre todos esses processos. A pauta está atendida, obrigado. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Convoco para o dia 4 de junho de 2013, terça-feira, a 19ª sessão ordinária desta primeira Câmara, às 14 horas, horário regimental. Levanta-se a sessão.